Boa tarde, gente. O que eu quero fazer hoje é falar sobre os três frameworks que são mais comuns hoje para a gente fazer aplicações web interativas. A Single Page Application. Então a gente viu que o Ajax ele permite que a gente faça requisições ao servidor e faça os updates parciais de uma página HTML. É ele que permitiu a existência das web applications, as aplicações na web que tem um look and feel parecendo aplicações locais, desktop. Então a gente pode fazer a gente pode ler coisas do servidor sem precisar recarregar a página. Daí você pega os dados, manipula o DOM e ele permite a criações das web applications. Desde que o Ajax foi introduzido, várias frameworks apareceram para ajudar você a desenvolver aplicações nele. Eles eram mais imperativos e hoje são mais declarativos. Eu vou falar do jQuery, que é um framework imperativo e que é muito comum, ainda é muito usado hoje, né? Ele começou em 2006, ele era compatível entre os browsers, ele facilitava a seleção e a manipulação do elemento da árvore DOM e ele permitiu que os desenvolvedores começassem a construir componentes mais complexos e reusáveis. Bom, quais os problemas com ele? Se você tinha uma árvore DOM com uma interface bastante complicada, você podia ter milhares de elementos um dentro do outro e isso tornava tedioso você dar manutenção nesse software e modificar ele de maneira programática, ou seja, modificar sua interface de maneira programática. Você tinha que manualmente manter e sincronizar dois conjuntos de estados. O conjunto da sua árvore DOM, o estado da sua árvore DOM e o estado das suas variáveis no JavaScript. O jQuery ainda é muito usado. Vocês vão ver ele aparecendo em muitos lugares porque tem muito código que foi feito com jQuery. Bom, atualmente o pessoal está tentando uma abordagem mais declarativa. Por exemplo, o JavaScript 5 ele adicionou várias features do jQuery já dentro do JavaScript. E novas bibliotecas e frameworks começaram a aparecer, especialmente o Angular, o React e o Vue. A gente vê aqui que está acontecendo uma transição entre o jQuery para o React, Angular e Vue. Vocês veem que em 2018 para 2019 houve uma transição, né? Onde as pessoas começaram, para projetos novos, usar mais esses frameworks declarativos do que o jQuery. O que contribuiu para isso? Os browsers se tornaram mais padronizados. Então, o famigerado Internet Explorer deixou de existir, né? E o W3C está criando padrões e especificações de uma maneira mais rápida. Os browsers não estão... O JavaScript, por exemplo, não está demorando 10 anos para eles receber novas features. E isso diminuiu o esforço necessário para você fazer a manutenção de frameworks grandes. Outra coisa importante foi que os compiladores JavaScript
aumentaram muito em performance. O JavaScript aumentou em performance. Então ele pode rodar códigos mais complicados agora. Desses novos frameworks, o Angular foi o primeiro. A versão original do Angular, o AngularJS, é de 2010 e o suporte dele vai terminar. Ou seja, existe mais versões do Angular agora, versões mais modernas. A versão atual, que está no ar desde 2016, é baseada no TypeScript. A gente vai voltar a falar aqui no TypeScript, mas isso tem se tornado uma tendência desses frameworks. Então, é uma aplicação open source da Google. Ela usa o MongoDB, o Express.js, o Node.js e um HTTP Server. Ela é uma solução completa. Ou seja, ela tem partes de servidor, parte de cliente, e ela é um pacote completo. Ela é baseado no modelo Model View Controller, modelo, visão e controle. E ela é hoje declarativa para a interface gráfica e para as conexões entre eles. Mas ainda é imperativa para a lógica de negócios. As últimas versões do Angular têm desenfatizado a manipulação direta do DOM. E isso afeta a aplicação inteira. O Angular ele é baseado no AngularJS. O AngularJS usava binding, two-way binding, ou seja, você modificava a variável, você mudava no HTML. Você modificava no HTML, você mudava a variável. Os valores declarados são conectados. O sistema vai manter a sincronização. Ele usa a injeção de dependência para você colocar o software que vai fazer esse sincronismo em ambos os lados, sem o usuário precisar escrever isso. Ele usa essa abreviação NG. Então, por exemplo, NGAPP é o atributo que ele está usando para o Angular, NG Controller e por aí vai. Aqui, essa primeira parte é no HTML e essa segunda parte aqui é o JavaScript. Então, você está vendo aqui declarar módulos e por aí vai. Por exemplo, aqui nesse campo eu tenho o nome John e se você modificar tanto aqui no campo como numa variável JavaScript, o Angular vai sincronizar os dois valores. Então, a variável e o campo vão estar sempre sincronizados. Seu modelo e o seu display vão estar sempre sincronizados. Bom, a partir do Angular 2 foram feitas algumas mudanças. Esse two-way data bind foi considerado muito caro. Então, atualmente, o Angular provê data bind entre o modelo para view e event handler da view para o modelo. Ou seja, você modificou no modelo, ele modifica na interface, na sua view. Quando você modifica algo na view, ele gera um evento. E aí cabe ao seu programa modificar o modelo, se você quiser. Uma das razões dessa mudança foi porque eles começaram a ficar para trás em termos de velocidade.
O React, por exemplo, era dramaticamente mais rápido que o AngularJS. Mas isso foi consertado no Angular 2 em diante, né? Então a performance é mais ou menos parecida. O Angular é uma solução completa. Então ele tem tudo que você precisa no mesmo sistema. E causa. Isso faz com que todas as features venham num pacote só. Por exemplo, roteamento é suportado nativamente. Então já está tudo lá para você fazer rotas no cliente, né? E você pode pegar o caminho de uma rota baseado num seletor. Tudo isso já vem pronto nele. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. A vantagem é que está tudo no mesmo lugar e é tudo feito do mesmo jeito. A desvantagem é que isso dá ao Angular um perfil de aprendizagem bastante íngreme. Você tem que aprender bastante coisa antes de poder fazer alguma coisa útil no Angular. Mas ele é bastante usado em empresas quando o estilo é mais enterprise. O segundo framework foi o React, de 2013. O React ele é declarativo, ele não manipula o DOM automaticamente, ele não manipula o DOM diretamente e é baseado em componentes. O que permite, né, reuso e encapsulamento de componentes. Vocês vão encontrar sites que têm componentes para o React que você pode pegar e usar. E esses componentes você pode compor eles para fazer a sua interface. Ele tem um Dataflow one-way, né? Ou seja, você mudou a variável, ele muda a view, mas não o inverso, como o AngularJS tinha. O código passou executado no front-end. Isso é verdade para todos os três frameworks. Ou seja, a interface agora ela roda no cliente. Você tem código no cliente para trabalhar com a interface. Antes, o código da interface, de manipulação da interface, estava todo no servidor. Em PHP, Java e por aí vai. Aqui a gente tem um exemplo, né? A gente declarou uma classe e vocês veem que nessa classe você tem uma função render, um return e depois você tem código HTML. Isso é uma característica do React, onde você pode misturar HTML com JavaScript. Note que isso não é JavaScript válido. Então o React, na verdade, não é JavaScript válido. Ele precisa ser compilado, entre aspas, para você poder rodar a sua aplicação. Mas isso é verdadeiro para os outros frameworks também. Uma novidade do React é que ele faz o rendering num DOM virtual e apenas manda as updates para o DOM real. Isso é bastante eficiente para a manipulação do DOM. Então, você tem um DOM virtual, onde você faz as diversas alterações que você quiser. Você pode fazer um repaint nele, você pode refazer sua interface inteira. Só que na hora de renderizar, o React vai comparar o seu DOM virtual com o DOM real e só vai mandar para o DOM real as mudanças quando ele faz render. Isso aumenta muito a velocidade dele sem necessariamente tornar a programação mais complicada, o que é um ponto forte do React. Bom, como eu falei, o React, ao contrário do Angular, ele não é
um framework, ele é definido como uma biblioteca, ou seja, ele deixa para a aplicação várias decisões de projeto. Por exemplo, ele usa One-Way Dependencies, ele não é MVC, ele não é Model View Controller. Ele compartilha variáveis de estado e ele oferece acesso direto a variáveis em vez de usar notificadores ou data bind. Isso simplifica bastante o React. E pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem. A vantagem é que torna a curva de aprendizado mais fácil. A desvantagem é que se você quer implementar várias funcionalidades, você tem que pegar pacotes de terceiros. Mas existem muitos pacotes da comunidade que faz praticamente qualquer coisa. Ao contrário do Angular, onde você deixa um framework onde você pode fazer tudo dentro do Angular sem precisar de usar pacote de terceiros. Pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem. Depende da sua estrutura, da estrutura de quem vai usar o framework. O JSX, ela é a feature do React que permite que a gente misture JavaScript com HTML. Ele facilita a construção das aplicações e ele gera o JavaScript para você. E como ele é compilado, ou seja, você tem que compilar de React, JSX para JavaScript, ele pode pegar vários bugs em tempo de compilação. Então ele testa várias coisas para ver se elas são consistentes. O nosso terceiro framework é o Vue. Ele é o mais novo de todos, né? Ele foi criado por um empregado do Google porque ele queria tirar do Angular tudo que ele gostava e deixar ele como um framework bastante leve. A primeira release dele é 2014. Ele é open source, é um front-end, né, modelo Vue do JavaScript. Não tem nenhuma grande companhia por trás do Vue. Eu esqueci de dizer que no caso do React é o Facebook que dá suporte para ele, né? No caso do Vue é apenas uma comunidade open source. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. A desvantagem é que não tem uma empresa pagando desenvolvedores para contribuir com o Vue. A vantagem é que você não fica dependente da direção que essa empresa, a Google, a Facebook, quer que o framework vá. Quem decide isso, na verdade, é a comunidade. Bom, em termos de aprendizagem, o Vue estaria entre o Angular e o React. Ou seja, ele não é tão complicado como o Angular e é um pouco mais complicado de aprender que o React. Como o React, ele pode ser usado para parte de um website. Você não precisa decidir, eu tenho que usar Vue ou tenho que usar outra coisa. Eu posso pegar um site que não seja Vue e posso ir colocando definições de views e modificando o site até que ele seja completamente Vue. Outra coisa, ele pode misturar com o React também. O Vue pode usar componentes do React. E se eu não me engano, o React também pode usar componentes do Vue.
como o React, o Vue é baseado em componentes. Ele usa componentes, templates e data bindings, ou seja, você associar algo na template a alguma coisa no código. E como o React, ele usa um DOM virtual também para você ter as mesmas vantagens que você tem no React. É uma melhor performance. E ele pode usar componentes do React. Então, você pode pegar um componente feito por React e usar no Vue. Não é qualquer tipo de componente, mas existe uma boa gama de componentes que podem ser reusados aqui. Ele seria o mais novo de todos, onde ele tenta juntar vantagens do React, vantagens do Angular e fazer um pacote mais fácil de usar que qualquer um dos dois. Vocês veem aqui, né, uma comparação. Vocês veem aqui o jQuery, o React, o Angular e o Vue. Vocês veem que está existindo uma adoção muito grande desses frameworks. O Vue está menos adotado aqui, mas também ele é o mais novo dos três. Então pode ser um problema de idade. Já o React ultrapassou o Angular, apesar de aqui você está dividindo o Angular e o AngularJS. Então você pode ver que os três frameworks estão mais ou menos iguais em termos de adoção hoje. O que é que vai acontecer no futuro? Não dá para saber. Só um comentário. Hoje, os três frameworks estão focados em TypeScript. Você pode usar JavaScript com os três, mas eles recomendam que você use TypeScript especialmente para projetos grandes. Todos três dão suporte para JavaScript. E parte dos próprios frameworks é escrita em JavaScript. Isso porque o JavaScript adiciona tipos estáticos ao JavaScript, melhora a leitura do que está sendo feito, você pode definir os seus tipos, e ele faz type inference. Então não quer dizer que você tem que colocar tipos em todas as variáveis, em todos os lugares. Lugares onde o tipo é óbvio e pode ser intuído a partir do dado, você não precisa colocar. O TypeScript exige um compilador, mas todos os três frameworks são compilados. Você precisa partir de algo que é muito próximo do JavaScript, mas não é JavaScript, para sua aplicação. Então, todos três já têm um estágio de compilação, então ter mais um TypeScript não é muita diferença. Ele pode ser usado no lado do cliente do servidor e tanto o React, quanto o Angular, quanto o Vue, eles não só dão suporte, como eles recomendam fortemente o uso de TypeScript. Só para encerrar, com TypeScript você também tem melhores ferramentas. Como ele tem suporte a tipos, as ferramentas podem te ajudar muito mais do que com JavaScript. E você tem uma integração muito boa com VS Code e com IntelliJ, duas das ferramentas mais usadas para você desenvolver software web. E só uma comparação, vocês veem aqui o JavaScript em relação ao TypeScript. E olhe que a adoção do TypeScript tem aumentado muito, principalmente por causa do suporte
desses frameworks e ao fato do desenvolvimento em TypeScript a manutenção dele é muito mais fácil que JavaScript. E também você tem que lembrar que TypeScript é JavaScript. Simplesmente você está adicionando tipo. De resto, as duas linguagens são exatamente iguais. Pergunta, gente. O João pergunta o que é Two-Way Data Bind. Quando você está fazendo um programa qualquer, você tem informação de dado lá no JavaScript e você tem o dado mostrado na tela. Quando você tem um binding, coisa que o React faz, o Vue faz também, você associa uma variável a um campo da sua interface. Se essa variável mudar, o campo da sua interface também muda automaticamente. Você não precisa ir lá e alterar você mesmo, o seu programa mesmo, alterar o DOM. Alterou o JavaScript, aquilo ali vai ser alterado. Isso é o one-way bind. O two-way bind é quando esse campo na interface é um campo de entrada também. Então você tem um valor numa variável JavaScript, ele está associado a um campo de entrada, por exemplo, um input, e quando você modifica esse input, automaticamente o framework modifica o que está dentro da variável também. Isso quem fazia era o AngularJS. Hoje em dia, nenhum dos três faz. O que eles fazem é o seguinte: o one-way bind modificou a variável no JavaScript, ela modifica na sua interface. Modificou na sua interface, no input, por exemplo, ela gera um evento. E aí você tem que tratar. Você pode chegar e alterar a sua variável dentro do JavaScript, mas isso quem vai fazer é o seu código e não o framework. Beleza? Mais alguma pergunta?